Graças a paz, irmãos, bom dia. Vamos dar início ao nosso café espiritual desta manhã. Fé e esperança não podem faltar no nosso dia. E quando você coloca fé, esperança e consciência da fé, isso ainda fortalece, fica mais viva a nossa fé, pois devemos saber identificar qual é o verdadeiro evangelho. Eu pergunto para você nesta manhã: você sabe identificar o verdadeiro evangelho? É importante que um cristão saiba disso. Um cristão precisa ter as noções básicas de como discernir, de como separar de fato aí o que é mentira e o que é a verdade. Mesmo que alguns filosofando digam que não existe condições de identificar a verdade na sua profundidade, mas nós temos como cristãos, nós temos a verdade. Jesus é a verdade. Jesus, ele nos traz toda a consciência da verdade sobremaneira. E assim, entendendo isso, quando olhamos para o texto bíblico, também em algum momento o apóstolo Paulo teve que interpelar os irmãos lá em Gálatas para que eles pudessem saber identificar o verdadeiro evangelho, tomar pé de que era necessário que o verdadeiro evangelho estivesse na mente daqueles irmãos. E assim em Gálatas capítulo 1, logo no início da carta, o apóstolo diz assim no verso 6 e 7: admiro-me de vocês que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha que interessante, né? Saber identificar o verdadeiro evangelho do falso evangelho. O verdadeiro evangelho, queridos, traz consolo, traz paz e traz vida naquele que o busca. Esse assunto vem à tona porque Paulo estava sendo acusado pelos Gálatas, por aqueles irmãos, de estar levando o evangelho somente aos gentios, sem dar-lhes as orientações das práticas judaicas. E aí o apóstolo Paulo tem que interpelar qual é a natureza e a realidade do evangelho. Este assunto causou de fato um alvoroço naquele momento, porque Paulo ele decidiu escrever uma carta para aqueles irmãos para dirimir esse assunto e mostrar para eles que eles precisavam identificar qual era a natureza e a missão do evangelho de Cristo. Então ele insiste com os irmãos para que não sigam um outro evangelho, ou seja, a afirmação dele é que eles estavam mais preocupados com práticas religiosas, com ritos, ao invés de olhar para a graça de Cristo. E assim, a afirmação dele, nós podemos ter até uma comparação com 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 3, que diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, para identificarmos o verdadeiro evangelho, tem essa natureza. A primeira, Cristo morreu pelos nossos pecados. Se algum evangelho prega que não é necessário o perdão, de Cristo sobre as nossas vidas, o sacrifício de Cristo, então é um falso evangelho. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi o que? Sepultado. Quer dizer, ele morreu e foi sepultado. Então, de fato, Cristo ele foi ao jazigo, ele ficou ali sepultado por 3 dias, mas outra característica do verdadeiro evangelho é que Cristo ressuscitou dos mortos. Talvez um falso evangelho diga que o Cristo só foi um profeta e ele morreu como qualquer outra pessoa e ali jaze até o presente momento. Não é realidade. Cristo ressuscitou. O nosso Cristo saiu da sepultura. Então quer dizer que ele está vivo. Permanecer nessas condições, ter essas certezas de que
Cristo morreu, o seu sacrifício foi pelos nossos pecados, que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou, nos traz a certeza da salvação, nos traz a certeza de que o Cristo vivo permanece vivo para que vivamos nele. E assim, logo, crer em Cristo é motivo para consolo, alegria e paz. Por isso devemos crer no verdadeiro Evangelho. O que Cristo fez já foi o suficiente. Não há nada que eu ou você façamos para que possamos alcançar a salvação. Tudo já foi feito por Cristo na cruz. Então, meu chamado a você nesta manhã: cuidado com o falso. Cuidado com o falso evangelho. E que Deus abençoe seu dia, que Deus lhe dirija e lhe dê discernimento de confiar no verdadeiro evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos dar graças ao Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor, porque podemos dirimir esses assuntos com a Tua palavra, olhar para ela e ver que o Senhor nos prometeu que enviaria o Messias, o enviou, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual agradecemos por tudo que fez, que faz e ainda fará por nós, e que nós não temos ainda a dimensão, de tudo isso, mas a certeza que temos é que nele temos vida, e nele, crendo que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, temos um Cristo vivo que vive em nós. Louvamos o Teu nome, ó Pai, que o Senhor abençoe os Teus servos nesse dia e que eles possam, Pai, identificar e transmitir o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Excelente dia para os irmãos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Cuidado com o falso Evangelho.